Parei de ser maconheiro, virei crente demais. E canto gospel o dia inteiro. Virei crente demais. Parei de ser maconheiro, virei crente demais. Irmãos, amarrado, sai capeta! Sai capeta! Ai, aleluia, irmão! Aleluia! Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão, me chamo Walter Ivan e o vídeo que eu faço hoje, eu quero abordar um tema aqui de sugestão do amigo Daniel, lá do Rio de Janeiro, que ele acompanha aqui o canal, e ele mandou para mim uma seguinte sugestão de vídeo. Você também poderia abordar a passagem do Evangelho de Marcos que insinua uma possível homossexualidade de Jesus, pois aquela passagem da prisão no Getsemane aparece nos 4 evangelhos, mas somente no Evangelho de Marcos é mencionada a presença de um homem nu com Jesus. O que fazia um homem nu naquele cenário e por que os demais evangelhos não mencionam esse evento? A passagem na qual o amigo Daniel se refere se encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 51 e 52, onde o texto diz o seguinte: certo jovem o seguia, envolto unicamente num lençol, e o agarraram. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu, ou despido, de acordo com a versão da Bíblia. Bom, eu estou com uma Bíblia de estudo aqui, Alfarte. Eu gosto de usar muito ela por causa das referências, das referências exegéticas que ela possui. Então isso aqui facilita muito o estudo. Você pega uma determinada passagem na Bíblia, onde o texto diz X, aí ela dá uma referência aonde outro trecho na Bíblia diz o mesmo X, Então assim, já facilita muito para se fazer a exegese. E realmente, o Evangelho de Marcos, mesmo ele sendo o evangelho mais enxuto dos 4 evangelhos, ele é o único que apresenta, menciona, esse episódio de um jovem nu acompanhando Jesus após a sua prisão no Getsemane, E esse jovem estava apenas coberto com um lençol, e ele perde esse lençol e foge pelado, Vai embora pelado, sem roupa. Mas o que chama a atenção aqui é o seguinte, que nem ele falou assim, uma possível homossexualidade de Jesus. Dei uma pesquisada breve acerca disso, aí tem crente que vai falar que esse jovem era aquele jovem rico, que é mencionado em Mateus 19, se eu não me engano, que questiona Jesus, o que faço para alcançar a vida eterna? E Jesus fala para ele, você tem que vender tudo que tem, dar aos pobres, que você vai ter um tesouro no reino dos céus. Aí o jovem se entristece, enfim. Uns falam que é Marcos, o próprio evangelista Marcos, enfim. A grande verdade aqui é que a Bíblia, o Evangelho em si, não cita realmente quem é esse jovem. Não existe uma referência clara de quem seria esse jovem. Como o amigo Daniel aqui, que ele é irreligioso, apontou, uma possível homossexualidade de Jesus. Pode ser, por exemplo, Jesus estava retirado no jardim lá no Getsemane. Pode ser que Jesus teve algo com esse jovem? Sim, como também não. Pode ser que seja o Marcos o evangelista? Sim, também pode ser que não. Na verdade é mais para não do que sim, porque Marcos é dito como um possível discípulo de Paulo, que tinha associação com o exército romano e que se converteu a Cristo, Outros vão falar que é o jovem rico. Então, ou seja, a verdade aqui apresenta um problema claro da Bíblia, que a Bíblia deixa abertas, deixa uma margem, abre um leque de interpretações em cima de uma pequena passagem. Então, como a Bíblia não apresenta uma clareza na maioria dos seus textos, então isso deixa aberto para qualquer tipo de interpretação. E aí tem outros, eu assisti um vídeo do Mário Persona falando que o jovem lençol significava justiça, porque era o linho, que era isso, sabe? Aí os caras começam a espiritualizar o texto, dando interpretações espiritualizadas, porque o lençol deve dizer isso, porque o jovem quer dizer aquilo outro, ou seja, no final das contas, acaba virando uma bagunça, não fica uma coisa clara, Porque, por exemplo, se você tira, se você terminar o texto no verso 50 e pular para o 53, esse verso 51 e 52
Ele não tem efeito nenhum. Tá? Então, ou seja, realmente é uma citação isolada do Evangelho de Marcos. E aqui a interpretação de quem é esse jovem, olha, para ser sincero, a Bíblia não deixa claro. Aí vai de cada um interpretar quem é esse jovem. Né? Então, que nem o amigo Daniel, por ele ser irreligioso, né, ter um ponto de vista cético acerca dos temas bíblicos, ele vai, de repente, entender sobre um possível caso que Jesus teve com esse jovem. Acompanhou, enfim, o jovem estava desnudo, só envolvido com lençol, e os demais discípulos fugiram, e só esse jovem ficou acompanhando Jesus de longe. Pode ser? Não sabemos. Obviamente a Bíblia não vai dar uma vazão clara para isso, se isso realmente foi o caso. Se jovem ser o jovem rico, também não dá para saber, né? Então, é muito complicado. Você vai nas igrejas, os pastores falam, não, porque você tem que seguir a Bíblia, porque a Bíblia é perfeita, inerrante palavra de Deus. Mas, poxa, um negócio fica muito vaso, né? Muito vazado essas interpretações, e aí fica um negócio muito aberto, né? E é muito complicado. Por isso que a gente tem aí diversas igrejas, cada igreja tendo uma interpretação particular da Bíblia, e a interpretação particular de um, obviamente, vai entrar em conflito com a interpretação particular de outro. Tá? Então é muito complicado essa questão. Bom, encerro o vídeo aqui. Se você gostar do vídeo, gosta também do meu trabalho, não deixa de se inscrever, dá o like aí no vídeo, aí, isso ajuda muito a chegar em outras pessoas. Compartilhe aí com amigos, enfim, em grupos. Dúvidas, sugestões, elogios e críticas, os comentários aqui do canal Analisando a Fé pela Razão estão sempre abertos. Muito obrigado aí, um forte abraço a todos.